Então, pessoal, falando um pouco sobre outros conceitos, nós iremos explorar sobre a inteligência comportamental. A inteligência comportamental, na psicologia, ela é explicada como a ciência que permite ao autor ali, ao emissor, entender como ele pode lidar com as próprias emoções e até mesmo com as emoções do seu prospect, do seu cliente, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. O que é interessante a gente também destacar? Que atualmente essa geração que está entrando no mercado e até mesmo está, vamos dizer assim, sendo a maior parte devido às redes sociais, elas acabam preferindo uma forma de comunicação que favorece a distância, sem um contato pessoal, até mesmo com simples mensagens de texto, e-mails, postagem, né, nessas redes sociais. E esse distanciamento, ele acaba trazendo até mesmo um enigma para a gente, porque de fato as pessoas elas têm uma consciência de que elas vivem em sociedade, mas as relações humanas elas acabam ficando muito abstratas, se tornam também muito superficiais. Quando a gente fala, pessoal, sobre no outro vídeo ali o próprio comportamento, né, do nosso corpo, a linguagem do corpo, existem também zonas de distanciamento, onde a gente consegue ali manter, por exemplo, uma zona de proximidade e uma zona um pouco mais íntima. Para vocês terem uma ideia do que a gente está vivenciando, a zona íntima é uma zona que poucas pessoas acabam entrando, de própria proximidade mesmo de um corpo para o outro. Mas o nosso corpo ele acaba em determinados ambientes desativando esse sentimento e possibilitando que a gente faça com que essa barreira ela se quebre. Um exemplo é quando você está dentro de um ônibus, de um trem, né, que está lotado ali, você tem a sua zona íntima quebrada, mas o teu cérebro ele acaba desativando isso. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque, de fato, quando a gente está falando hoje sobre os compradores, é como se eles estivessem neste ambiente, mas por um lado vazio. Então, as pessoas elas estão famintas por interações humanas que são autênticas, que são verdadeiras. E exatamente quando você, como vendedor, entende o poder da inteligência comportamental, você pode trazer isso para a realidade da venda e com toda certeza esse vai ser o maior diferencial. Por que eu digo isso para vocês? Porque, bom, a internet ela está repleta aí de vídeos com pessoas aí profissionais que falam e explicam determinados assuntos muito melhores do que a gente, que traz também de uma certa forma uma facilidade, uma tranquilidade, mas a única coisa que a internet ainda não conseguiu substituir é a interação humana. Por isso você como vendedor tem uma das maiores ferramentas, e eu considero a maior mesmo ferramenta dentro do processo de vendas, que você pode utilizar. Então use isso ao seu favor, interaja com o seu cliente. E a partir do momento que a gente deixa de lado essas outras informações, não que a gente vai esquecê-las, mas coloca como um protagonismo essa interação humana, principalmente depois de a gente ter vivido essa pandemia aí, eu tenho total certeza que as tuas vendas elas vão ter um valor maior percebido para o cliente. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. O que a gente também acaba captando? Que o profissional de vendas que tem um alto desempenho mesmo, ele tem essa consciência de que a experiência emocional de comprar dele e do cliente, ela é muito mais importante até mesmo do que o próprio produto. É uma lição que a gente tem que levar sobre o porquê que as coisas que muitas vezes a gente considera importante para influenciar o resultado de uma venda, elas estão totalmente equivocadas. Então, às vezes a gente se preocupa com uma série de questões ali que, na verdade, elas devem apenas fazer parte de um pretexto
e não da essência. Para me ajudar a falar sobre esse assunto de inteligência comportamental em vendas, que de fato é o título, né, do nosso livro, eu trouxe aí para vocês o Jeb Blount. Com um subtítulo, ele traz aí como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. Galera, para vocês terem uma ideia, o Blount, ele hoje é considerado aí um dos maiores influenciadores também nesse segmento de vendas. Ele está no top 50 líderes de venda a nível mundial, também está no top 30 da Forbes, e ele possui um podcast que até o dia de hoje é o podcast de vendas mais baixado no iTunes. Então o cara com toda certeza aí escreveu um livro muito bacana, assim como todos os outros que a gente trouxe aqui para vocês como referências. E vou deixar aqui também uma frase que o próprio Jeb ele traz no livro dele, que é do Confúcio: a vida é simples, mas a gente insiste em complicá-la. O que ele quer dizer com isso? Que no final das contas a gente acaba às vezes se preocupando com muitas questões que não deveriam de fato ser a nossa preocupação. Então, busque sempre, quando você está fazendo essa interação humana, valorizar e construir relações duradouras. A melhor forma da gente construir relações duradouras é nós estarmos dispostos a termos uma amizade, a criarmos uma amizade. A inteligência emocional ela vai falar muito para vocês sobre isso. Uma outra coisa, pessoal, que é muito interessante é a gente também se lembrar que, de fato, quando a gente está querendo vender valor para o cliente, para ele entender que aquilo é valioso, a gente precisa conquistar o direito de, poxa, tá ali para ensinar, para oferecer realmente insights, então como a gente viu ali, né, das vendas por insights, desafiar também o próprio lojista. É apenas assim que a gente consegue fazer uma venda valiosa, agregar valor para o cliente. E lembre-se, pessoal, que no próprio marketing, o Kotler ele fala sobre isso, que você tem ali os benefícios do que você está trazendo, né, do seu produto, menos os custos, é exatamente igual a valor. Então, quando você quer aumentar a percepção de valor do seu cliente, você precisa de fato, de alguma forma, mexer nessa equação. Como que a gente pode aumentar o valor? Ou você entrega mais benefício para o seu cliente, e aqui esse é o ponto que eu quero chegar. É muito mais fácil hoje tu entregar mais benefício. Quando a gente fala sobre venda consultiva, venda por insight, tu entender a realidade do lojista, como que ele trabalha, por que entregar mais benefício é mais fácil? Porque assim, ó, hoje o nosso produto, a gente está trabalhando para trazer novas funcionalidades, para trazer novas features, que com certeza elas virão. Mas enquanto essas features elas não vêm, cara, como que tu consegue entregar mais valor para o teu cliente? E é aí que entra o papel do vendedor. Os super vendedores, eles entendem isso, eles entendem que o produto ele vai até um certo ponto. E, pô, além do produto, é o que eu posso entregar como diferencial. Lembre-se, você está vendendo sim um produto, mas o elo de confiança está sendo estabelecido contigo. É óbvio que a gente quer ter um produto que se auto-venda, mas em todas as experiências que eu tive, comercialmente falando, a gente sempre acabou tendo ali como um papel decisivo o próprio papel do vendedor. Por isso, lidar, entender e estudar sobre a inteligência comportamental se torna de extrema relevância. Então, pessoal, vamos falar sobre o social selling? O social selling ele é um conceito que vem crescendo muito forte nos últimos anos e ele é apresentado então para nós sobre a presença do vendedor nas redes sociais e a influência que ele passa então a levar nesse ambiente para também trazer mais clientes.
O que eu quero trazer para vocês aqui sobre o Social Selling é uma aplicação prática que inclusive eu mesmo coloquei em prática em meados ali de 2019. E justificar também para vocês o porquê. Para contextualizar um pouco, pessoal, o que eu acabei me deparando ali naquele tempo. Primeiro, eu fiz uma reflexão sobre todos os clientes que eu já havia fechado durante a minha jornada ali como vendedor, e eu verifiquei que na verdade eu não deixei nada ali para mim armazenado para mostrar de fato que eu conheço, né, que eu já tenho ali um certo prestígio numa determinada região e até mesmo me ajudar, por exemplo, a conquistar novos clientes numa outra região. Por eu estar trabalhando, fazendo expansões de marcas que naquele momento não eram conhecidas, eu sentia algumas dificuldades, principalmente no elo de confiança, para os clientes saberem até mesmo do produto, certo? Então, foi aí que eu pensei em utilizar a minha rede social, na época, para começar a publicar, então, fotos dos clientes ali que eu estava fechando. A gente não precisa necessariamente marcar, mas se você conseguir marcar o cliente, legal, isso é uma coisa interessante. O objetivo principal ali também, quando a gente fala da rede social, é você buscar construir uma rede para transmitir então a autoridade. Não pense na quantidade de seguidores. Se a tua, tenho 20, 30, 50 seguidores, 100 seguidores, isso sinceramente não importa, tá bom? Por quê? Porque a estratégia que eu estou ensinando aqui para vocês é de fato voltada não pela quantidade de pessoas que estão te seguindo ali, mas pela quantidade de pessoas que te seguem no mundo real, compreendem? E uma foto, por exemplo, que você posta ali do seu cliente, vai acumulando, né, ao longo do tempo com o trabalho que você está construindo, isso vai sim demonstrar que, poxa, você é uma autoridade, mesmo que daqui um pouco você tenha ali 100 seguidores, um pouco você tenha ali 100 fotos, cento e poucas fotos ali, que vão estar sempre mostrando que de fato você entende do negócio e que tem mais pessoas utilizando o produto que você vende. Isso vai sim contribuir para ajudar vocês. O fato aqui e o objetivo por trás é a gente ganhar credibilidade, mas jogando contra a linha racional da rede social, que é de fato ser influenciado apenas olhando ali o número de seguidores que a pessoa tem. E aí foi isso que eu fiz, então. Eu comecei a vender esse produto, que não era um produto tão conhecido, mas comecei também a tirar fotos com os clientes ali, uma vez que a gente, né, fechava, né, a negociação. Ao passar do tempo ali eu tinha dezenas de fotos para, ao abrir uma nova região, eu poder mostrar. E isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou muito e eu tenho total certeza que vai ajudar vocês. Aqui eu trouxe alguns exemplos na capta de rotas que eu executei ali com alguns colegas aí de vocês ao longo desse tempo. E esse também, com toda certeza, quando alguém, né, abre ali o teu feed, né, e vê ali essa quantidade de fotos, pô, né, aqui eu selecionei só algumas para caber na tela, com toda certeza ele está enxergando ali que ele não é o primeiro. E você consegue mostrar com a prova social, né, um gatilho mental que a gente já viu anteriormente, que, poxa, esse produto é bom e tem aí dezenas de pessoas que estão aceitando, né, que estão aderindo ele, beleza? Então, galera, depois de a gente ver sobre o social selling, eu queria apresentar para vocês o conceito do storytelling. O storytelling ele foi utilizado agora no slide anterior, quando eu narrei para vocês uma história. E a partir do momento que a gente consegue passar uma mensagem dentro de uma história, narrando ela, né, para o nosso ouvinte, ela se torna armazenada mais fácil. Isso porque normalmente as pessoas elas têm uma tendência, e isso já vem dos primórdios mesmo, quando a gente estuda sobre o storytelling,
a, de fato, compreender que o conhecimento que é passado através de narrações, de contos, ele perdura por mais tempo na nossa cabeça, ou seja, o processo de memorização ele acontece de uma forma mais natural e favorável. Quando a gente fala sobre ser favorável, é de fato por a gente conseguir manter o foco do nosso ouvinte por mais tempo. Isso é uma grande vantagem aí que a gente busca, né? Ter então o ouvinte mais atento, mais participativo. A sugestão aqui é quando vocês estiverem apresentando o produto, sempre busquem então narrar, seja por vocês estarem levando ali para ele, por exemplo, através de um insight, de uma venda, né, por insight. Então você deu um insight do que ele pode fazer, contextualize, né? Poxa, por que ele deveria fazer isso? Qual é o início, qual é o meio e qual que é o fim, aonde ele chega, né, ao fazer isso que você está sugerindo, essa necessidade que você percebeu que hoje o lojista tem. Então, um belo exemplo de storytelling vocês podem acabar utilizando no pitch de vendas e também como base para justificar ali alguma ação que vocês acham que o lojista deva fazer. Esses são alguns conceitos que a gente está trazendo a mais aí para vocês e na sequência vamos ver mais alguns. Um outro conceito muito interessante de nós como vendedores sabermos é o conceito do upselling, que eu vou estar explicando agora para vocês. Bom, para ajudar a explicar o conceito do upselling, eu vou contar para vocês uma história real que acabou acontecendo quando eu visitei um prospect e do que eu acabei fazendo ali naquela circunstância para justamente lembrando ali, né, tirando um pouco o crachá de lado, o interesse na venda, agregar valor no cliente. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente está usando de todos os artifícios que nós vemos até agora. Beleza? Bom, esse cliente ele trabalhava vendendo ar-condicionado e lá dentro ele tinha duas marcas. Uma das marcas era o ar-condicionado da Gree e aí eu peguei e perguntei para ele, né, quais eram as características desse produto, como que funcionava ali o pagamento. E quando eu questionei sobre o pagamento, eu levei ele para a seguinte situação. Olha só, supondo que eu vim aqui na sua loja, né, e vim comprar esse ar-condicionado aí da Gree que você acabou aí de me detalhar. Cara, à vista, quanto que você me faria aí esse produto? Ele, né, te venderia ali ele já instalado pelo valor de R$ 2.500. Beleza. Peguei essa informação, coloquei ali no sistema os 2.500 e acabei guardando ela para mim. Depois disso, eu aproveitei e mencionei ali para ele que do nosso sistema ele poderia estar parcelando para o cliente dele em até 12 parcelas de R$ 264,38. Eu poderia ter utilizado neste exemplo as 18 vezes, mas avaliando ali a situação, né, o feeling mesmo do próprio momento, eu senti que seria um passo muito grande para esse cliente, que no final das contas as 12 vezes também já seriam suficiente e basicamente fiz a oferta ali para ele. Olha, você poderia estar oferecendo então para o seu cliente, né, os 2.500, como hoje você já faz, ou então dando opção para ele de 12 parcelas de R$ 264,38. Mas como eu mencionei no início, ele também tinha um outro produto lá, um ar-condicionado da LG, também de 9.000 BTUs, exatamente com essa mesma característica que o da Gree, mas eu perguntei para ele, bom, e esse da LG? Como que funciona? Ele, esse da LG, eu estou vendendo ele instalado a 2.700 e ele tem essa e essa característica um pouco a mais, né? A gente consegue ali 10 anos de garantia, tem uma série de questões. E aí eu perguntei para ele, nessa circunstância, como que hoje ele faria para vender mais o da LG em comparação com o da Gree. Reparem que naquele contexto em específico, o lojista estava limitado a pensar que a venda à vista, para ele, era a melhor forma dessa venda se concretizar.
Mas o que eu quis demonstrar ali para ele é que, normalmente nessa venda à vista que ele buscava forçar ali para o cliente, seja, por exemplo, dando uma entrada e depois deles terminarem a instalação, fazendo o restante do pagamento, nem sempre todos os clientes conseguiriam comprar. E mais um detalhe, às vezes até mesmo o cliente conseguiria estar comprando, mas ele poderia lucrar mais vendendo um produto de valor agregado maior, justamente porque esse cliente também tem um poder de compra maior. Foi aí que eu peguei os 2.700, também coloquei no sistema e mencionei para ele, bom, com todas essas características que você mencionou da LG, esse fato aí, por exemplo, de ter uma garantia, né, num prazo a mais de 10 anos, você poderia estar oferecendo para o seu cliente em até 12 parcelas de 285,53. Agora, pessoal, é a hora que a gente vai utilizar o recurso do upselling. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu ensinei ele ali naquele momento como que ele poderia vender, né, essa característica para o consumidor. Então, ó, eu te apresentei aqui esse produto da Gree, ele é um produto muito bom, a gente tem uma saída bem legal aqui dele, mas se me permite, a própria ocasião aqui, eu acho que, levando em consideração que hoje nós estamos conseguindo dar 10 anos de garantia, né, no ar-condicionado da LG, por mais R$ 21,15 na parcela, tu pode estar levando aí o ar-condicionado da LG e com certeza nesse prazo aí de 10 anos de garantia, esse valor a mais que você acabou pagando, ele vai compensar. Então, quando a gente tem em mente ali fazer o upselling, é justamente fazer com que o cliente ele troque o produto principal que ele está adquirindo por um outro produto principal. Como que a gente faz isso? Então, você precisa sim vender os benefícios a mais que esse produto tem. Então, quais são os benefícios a mais, né? Ali nesse exemplo eu destaquei os 10 anos de garantia que a LG estava fornecendo. Em contrapartida, o custo ele aumenta. Mas lembre-se, como que você consegue fazer, existem mais de uma forma, mas como você consegue fazer com que a percepção de valor do seu cliente ela aumente? Observe que o benefício aumentou, o custo também aumentou. A percepção de valor dele pode estar sendo exatamente a mesma do que o do Gree. Mas a partir do momento que a gente consegue diminuir na hora da comunicação a percepção do custo do cliente, ou seja, apenas por mais R$ 21,00 na parcela, ele consegue então fazer com que essa equação gere como resultado um valor maior e no final das contas compense. Então esse é o conceito do upselling. O cross-selling, pessoal, ele é um conceito que vem para nos ensinar justamente como que você pode vender mais no momento final da venda, então ou seja, você já está com o cliente conquistado, mas você quer estar adicionando ali mais receita mesmo para a sua loja. E aí, uma das coisas, seguindo naquele exemplo ali que eu estava dando para vocês, é o seguinte, bom, o cliente então acabou selecionando o ar-condicionado da LG, e aí uma coisa que eu perguntei para ele, cara, quando você faz aí a instalação, certo, de um ar-condicionado aí que vocês vão na residência, fazem todo o procedimento, a higienização, depois de quanto tempo mais ou menos você recomendaria? Ele, cara, eu recomendaria uma higienização a partir de 6 meses, mas ninguém faz, o pessoal começa a fazer a partir de 1 ano. Legal. E se, por exemplo, a pessoa fizesse em 6 meses, qual que é a diferença, por exemplo, do custo para quem vai fazer em 1 ano? Olha, uma higienização, por exemplo, feita depois de 1 ano, ela vai estar girando ali em torno de R$ 650, e já uma higienização ali que é feita nesses 6 meses, ela giraria em torno de R$ 250. Legal. Bom, além disso, aqui eu estou vendo que você tem outros acessórios para vender, como por exemplo um controle, né? O controle normalmente já vem
mas quanto que custa um controle de ar-condicionado? A gente tem aqui um modelo universal que custa R$30. Legal. Então, tendo em mente isso, eu vou explicar agora para vocês o que é o cross-selling. O cross-selling, pessoal, é quando a gente tem um produto então principal que está sendo vendido, mas a gente tem como objetivo vender um segundo ou um terceiro produto, produtos que sejam complementares ao nosso produto principal, e eles não podem ultrapassar o valor de 40%, não pode ultrapassar o valor de 40% do produto principal. O ideal mesmo é que ele fique no máximo em 25%. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão do consumidor ele se torna mais instintivo. Então lembra quando a gente estava falando sobre a tomada de decisão, sobre o Daniel Kahneman ali, né, Rápido e Devagar, o livro que fala sobre como o nosso cérebro ele se comporta. Quando o cliente ele tem que comprar então um produto que é complementar, que ele vai ter que utilizar, e esse produto ele representa no máximo esses 25%, tu consegue estar somando isso no próprio momento ali de fechamento. Então, um exemplo que esse cliente poderia fazer é estar oferecendo ali, no caso, esse controle a mais na hora ali do fechamento. Então, olha, eu consigo também estar te disponibilizando aí um controle a mais por R$30. Então, pô, o que é R$30 perto do investimento que ele está fazendo ali, né, de 2.700? É insignificante, certo? E, ao mesmo tempo, para daqui a 6 meses, a gente faz uma higienização preventiva e eu consigo estar disponibilizando aqui para você também pelo valor de R$225. Qual é a vantagem de eu fazer essa venda também dessa higienização agora para você? Primeiro que a vida útil do teu ar-condicionado ela vai se manter totalmente aí, bem, vai durar ainda mais. Eu sei que você já está com essa garantia de 10 anos, mas isso vai favorecer também até mesmo aí para vocês, né? Quando você deixa para fazer a higienização num prazo maior, você acaba aí tendo problemas um pouco maiores, né? Então é óbvio, né, pessoal, que eu não entendo sobre ar-condicionado, mas ali no momento da venda foi algo que eu construí em conjunto com o profissional, com, né, o futuro cliente. Então esses seriam alguns exemplos aí de cross-selling que vocês podem estar vendendo, podem estar ilustrando e aplicando para a realidade do lojista. Beleza?